castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 da Confissão de Fé, que é o capítulo que trata, então, dos decretos de Deus, ou dos eternos decretos de Deus. Nós vamos rapidamente apenas relembrar os irmãos, especialmente pensando naqueles queridos que estão aqui nos visitando, para que possam também acompanhar o raciocínio, do que nós estamos tratando aqui. Então nós estamos falando do capítulo 3º da Confissão de Fé de Westminster, que apresenta este texto que os irmãos estão vendo aí, que define o que é ou o que são, os eternos decretos de Deus. Então diz o texto o seguinte, que desde toda a eternidade Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, nesse primeiro parágrafo, o que nós aprendemos é que Deus, Ele de fato tem um plano secreto, um plano que nós não conhecemos, uma vontade secreta, que foi produzida a partir da sua própria liberdade. Então, Deus não foi coagido, forçado. Deus é livre, perfeitamente livre. E na sua liberdade, Ele resolveu estabelecer um plano, que é exatamente esta pré-ordenação. Deus ordena, antes de todas as coisas, aquilo que haverá de acontecer. E Ele faz isso de maneira sábia, de maneira santa, de acordo com a sua própria vontade. Ele estabelece um plano que não pode ser alterado, um plano inalterável. E este plano, então, tem a ver com tudo aquilo que acontece no mundo, tudo aquilo que nós vemos. A vontade revelada de Deus vai sendo mostrada todos os dias pelas obras da providência, de maneira que tudo aquilo que acontece conosco já está prescrito, pré-ordenado no plano secreto de Deus. O segundo parágrafo diz aqui, ainda que Deus... Está ali, Isso. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. O que os irmãos estão dizendo aqui é que Deus não precisou ver antecipadamente o que aconteceria para depois registrar, para depois decretar. Não, Ele decretou antes de as coisas acontecerem, exatamente pelo fato de que Ele é soberano Senhor. Então Ele não precisou esperar as coisas acontecerem, mas Ele decretou antes de as coisas acontecerem. E é isso que nós chamamos de predestinação. Eu tenho dito aos irmãos que geralmente a palavra predestinação, nós vamos falar disso, se Deus quiser, já no próximo estudo. As pessoas acham que predestinação tem a ver somente com salvação, E por isso alguns até resumem a nossa doutrina bíblica a esse ponto, Como se nós defendêssemos só esse aspecto da salvação. Mas a predestinação, ela é mais ampla mesmo, embora eu sei que há teólogos que tratem a predestinação no aspecto da salvação, que é o que nós chamamos de soteriologia, que é a doutrina da salvação, mas nós podemos entender a predestinação como essa destinação antecipada de todas as coisas, não apenas da salvação, mas tudo aquilo que Deus pré-ordenou. Então nós podemos usar o nome pré-ordenação, estaria correto também, que é Deus pré-ordenar todas as coisas. Poderíamos chamar de desígnio pré-determinado também, E podemos chamar de predestinação, uma destinação antecipada. Então Deus não espera as coisas acontecerem. Ele não espera, por exemplo, ver o comportamento de alguém para decidir se essa pessoa vai ou não para o céu, Deus já decretou isso. É por isso, inclusive essa é uma das doutrinas que fundamentam a nossa decisão presbiteriana de batizar crianças. Porque o batismo de criança não depende necessariamente daquilo que alguns irmãos nossos, especialmente batistas, chamam de idade da razão, Então, os irmãos que não batizam crianças, eles dizem assim, olha, é preciso esperar que a pessoa
tenha uma compreensão racional e ela mesma tome a decisão por ela de querer ser batizada. Nós não cremos assim porque nós pensamos o seguinte: nós pensamos que Deus, na escolha que Ele fez da sua família da fé em Abraão, Ele chama todas as famílias, incluindo as crianças, o que a gente chama de família da aliança. Então, se eu sou crente e eu tenho um filho, o que eu faço? Eu transmito para aquele filho a minha fé, no sentido de crer que a promessa de Deus, o Deus em quem eu creio, também será o Deus daquele filho que eu acabei de ter. Então, por isso eu o entrego a Deus, eu o consagro a Deus, como família da aliança. Mas se depois ele abandonar a fé, bom, aí é um problema do depois. Eu não trabalho com o depois, eu não trabalho com hipóteses. Eu trabalho com a certeza da fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, eu não sei se o meu filho vai permanecer crente. Eu não sei se o meu filho é um eleito. Mas, ao nascer, eu pressuponho isso. Porque eu creio que o mesmo Deus que me alcançou é o Deus que alcançará meu filho. Então, eu digo para o Senhor: Senhor, está aqui. Ele é meu filho, mas ele é teu. Ele é filho da aliança. Então, eu prometo ler a Bíblia com ele, orar com ele, eu prometo caminhar com ele, levá-lo à família da aliança, porque eu creio que o Senhor estará com ele sempre. É pela fé, certo? Então, não é uma decisão posterior, é uma fé exatamente naquilo que nós ainda não vemos, mas nós cremos, porque nós cremos em algo que Deus pré-ordenou, predestinou, pré-estabeleceu, correto? Então, é uma fé, de fato, na vontade secreta de Deus, não na vontade revelada de Deus. Eu também mostrei aos irmãos que os catecismos maior e breve, eles seguem a mesma linha, naturalmente, da confissão de fé, e eles respondem assim. No breve catecismo, nós temos a pergunta 7. Que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade. Então, isso depende do desejo secreto de Deus, pelo qual, para a sua própria glória, então essa é a motivação, é a glória do próprio Deus, ele, então, predestinou tudo o que acontece, correto? Predestinou tudo o que acontece. E no Catecismo Maior, na pergunta 12, também um pouco mais expandido, mas a mesma ideia. Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos. Isso eu tenho insistido com os irmãos, porque tem a ver com a sabedoria, tem a ver com o fato de que Deus não decreta nada que seja alguma coisa imprudente ou algo que não tenha um fim proveitoso, um fim útil. Isso tem a ver com a sabedoria de Deus. E ele é livre, porque ninguém o forçou a fazer isto, e é santo porque é puro. Não há segundas intenções, manipulação, pegadinha, nos decretos de Deus. Ele faz as coisas claramente, basta que nós as conheçamos nas Escrituras. Então, à medida que nós lemos a Bíblia, nós vamos conhecendo estes decretos de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. E aí, na providência, ou seja, na nossa história, quando as coisas vão acontecendo, nós vamos tomando conhecimento daquilo que Deus estabeleceu na Escritura e vamos comparando uma coisa com outra. Então, isso aconteceu por quê? Porque está na Escritura. A Escritura disse que isso aconteceria. Então, nós vamos comparando a providência, os atos da providência, com o decreto revelado de Deus nas Escrituras. O decreto secreto nós não sabemos. Nós só sabemos o que está revelado. Então, especular o que está no decreto secreto não é boa coisa, porque a especulação ela vai sempre nos conduzir para coisas que nós imaginamos, E a nossa imaginação, nós sabemos, ela é corrompida pelo pecado. Nós somos caídos, então nós não vamos conseguir imaginar algo que seja perfeito, sábio, santo. Nós sempre vamos... Então, é muito perigoso, por exemplo, quando acontece alguma coisa na vida da gente, você ficar perguntando assim, mas Deus, por que isso aconteceu? E tentar entender.
Não que nós não façamos isso, às vezes nós fazemos isso. Os salmistas, por exemplo, faziam isso, né? Davi algumas vezes dizia: até quando, Senhor? Né? O porquê, Senhor? Essas perguntas santas, elas são possíveis, mas veja que nos salmistas, inclusive, há um limite para essas perguntas. Eles não ficam o tempo inteiro tentando encontrar respostas. Eles dizem assim: Senhor, por que isso aconteceu? Mas logo no mesmo salmo, você percebe dizer: olha, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu sei que isso aí é para a tua glória. Então, louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. Ou seja, a ausência de compreensão de nossa parte, ela implica exatamente essa compreensão de que Deus é totalmente soberano, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, santo, sábio e livre, e nós somos servos. Então, nós recebemos aquilo que Deus decretou desde o início. Mostrei aos irmãos aqui um trecho de um teólogo holandês chamado Herman Bavinck, em que ele diz que o conselho de Deus deve ser entendido como seu plano eterno para tudo o que existe e acontecerá no tempo. Então, o futuro já está decretado por Deus, né? Os nossos dias já estão decretados por Deus. O tempo do fim já está decretado por Deus. Esse decreto deve ser distinguido de sua execução no tempo. O que é a execução no tempo? É a providência. São as coisas que nós estamos vendo acontecer. E por que ele tem que ser distinguido? Porque o que está lá, secretamente, ainda não aconteceu. Então, nós não podemos confundir aquilo que acontece com o que está prescrito. Porque Deus, à medida que Ele vai revelando, existem pontos que nós não conseguimos encaixar, não é? Há coisas que nós não vamos conseguir encaixar nesse quebra-cabeça, mas Deus está dirigindo a história, mesmo que nós não entendamos. E também no próprio Deus, ou do próprio Deus, Deus não é idêntico ao seu decreto. Seu autoconhecimento não é esgotado na criação, providência, redenção. O conselho de Deus é a causa eficiente e exemplar de tudo isso. O conselho de Deus, que é a vontade de Deus, o decreto de Deus, também é um decreto único e simples. Então é um plano só, né? É uma história só. Não são encaixes, não são decretos que vão se encaixando. É um plano só que vai sendo realizado à medida que Deus executa no tempo. O plano mundial de uma visão artística única, ainda que as criaturas só possam vê-lo se desenvolvendo no tempo e no espaço em multiplicidade. Ou seja, nós só podemos ver as coisas acontecendo no tempo, porque nós não conseguimos acessar a mente de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Diz Paulo lá em Romanos, não é? Quem pode penetrar os arcanos do Todo-Poderoso? Diz lá em Jó. Então nós não podemos entender a mente de Deus, mas nós vamos vendo Deus agindo todos os dias, no tempo, na história, no espaço, de maneira múltipla. Então Deus age na vida da Miriam, Deus age na vida da Bruna, na vida da Dona Beth, na vida do irmão Andrelino, na vida da Vanessa, na minha vida, e vai agindo em multiplicidade. Mas as ações de Deus nas nossas vidas individuais, elas fazem parte de um decreto único. Então, por mais que eu não tenha um vínculo diário com a Miriam, por exemplo, a vida da Miriam tem suas particularidades que a minha não tem, mas nós estamos unidos no propósito. Nós dois estamos cumprindo o mesmo decreto, porque esse decreto é único e simples. No final da história, eu e Miriam vamos nos encontrar no decreto, com a graça de Deus lá na glória, certo? As nossas vidas estão sendo em multiplicidade conduzidas. E aí tem um irmão nosso lá na China pregando o evangelho de maneira restrita, porque ele não pode pregar publicamente. Nós temos um irmão nosso lá nos Estados Unidos, um irmão lá na África do Sul, um irmão lá na Holanda. Nós não conhecemos esses irmãos, nem sabemos que eles existem, mas eles estão cumprindo esse decreto único e simples de Deus. E no final da história, todos nós estaremos juntos.
Percebe? Então, é isso que significa dizer multiplicidade. Eu não sei, por exemplo, Pedro chegou aqui de gaiato, né? Caiu aí Ninguém imaginava, certo? Ninguém imaginava. Aí vai casar, só para você ver, essa semana. O que nós temos a ver com Pedro? Não é isso? Mas ele chegou, fez parte. E agora ele vai entrar na história da família da Lu, do Emerson, da Letícia, não é? Vai entrar nessa história no tempo, no espaço, e elas nem faziam ideia, nem a própria Letícia fazia ideia, né? Então, veja, esta é a multiplicidade de Deus, como Deus age. Quer dizer, o Pedro estava numa região totalmente diferente, não tinha nada a ver, não conhecia, de repente, as histórias se combinam, entendeu? Isto é decreto. Deus age de maneira sábia, santa, livre, de acordo com o conselho da sua vontade, para unir essas multiplicidades. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso, porque quando você lê a história dessa maneira, você começa a perceber que nada fica solto. É aquela música bonita lá do Estênio Márcios, né, cantada pelo João Alexandre também, a música Tapeceiro, né? Quer dizer, você vai tecendo e os fios, né, você não sabe como é que os fios vão se encaixar. Tem hora que a pessoa que está fazendo ali a tessitura, né, deixa um fiozinho solto, ela vai lá e corta, emenda, amarra. Às vezes acaba o novelo, ela emenda o novelo e faz de novo, e para dar continuidade. Na hora que você vira a peça pronta, você não faz ideia dos pontos emendados, dos ajeitos, né, que a pessoa que fez montou. Você olha e vê, que lindo isso aqui, tal, né? É obra de arte, como na tapeçaria, né, que o Estênio coloca lá na sua música. É isso mesmo. Então, você não sabe como Deus encaixa os fios da nossa vida, né? Então, no decreto não tem fio com ponta solta. É isso, Deus não deixa uma coisa sem resolver. Isso aqui não teve encaixe, isso aqui foi mal feito. Não, tudo está encaixado. Tudo está encaixado, certo? Então é o que eu disse. O que tem a ver a minha história com a história da Fernandinha, por exemplo? Nós não imaginávamos, não é? Assim como José, quando foi jogado no buraco, não imaginava que ele chegaria a ser governador do Egito, não é? Não passava pela cabeça, certo? Não passa. Então, como Deus faz essas coisas? Pelo seu decreto único, simples, secreto, todo-poderoso. E é isso que o Bavinck diz, uma visão artística, porque é uma arte mesmo, né? Quem trabalha com arte aqui sabe que para você chegar do início ao fim, é uma arte mesmo, é um trabalho, né? Toda uma perspectiva. Bom, aí nós vimos também os pressupostos bíblicos dos decretos. Nós falamos aqui que há um decreto chamado que é o decreto interno, que é este decreto secreto de Deus, que nós não conhecemos. Então não precisamos ficar preocupados com isso, porque Deus secretamente decretou, e nós não vamos saber mesmo, que somos limitados, Deus não quis revelar, né? Então, por exemplo, a Bíblia, ela contém tudo a respeito de Deus? Não. Ela contém tudo o que Deus quis revelar. Ela contém tudo o que Deus quis dizer para nós. Mas a Bíblia disse tudo sobre Deus? Não. Deus é maior do que a Bíblia, certo? Deus é maior do que a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, mas há coisas que nós não podemos conhecer, porque isso faz parte do decreto secreto de Deus. E o texto mais conhecido para isso, que os irmãos podem ler, que é inclusive mal utilizado, né, por algumas pessoas, que é o texto de Deuteronômio 29, versículo 29. Olha para você ver, é até fácil de gravar, né? 29, 29. Vamos ler lá? Deuteronômio 29, 29.
Deuteronômio 29, 29. Vamos ler juntos? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, veja bem, o que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo o seguinte, que há duas verdades, há dois decretos. Existe um decreto que está encoberto e um decreto que está revelado. O decreto encoberto pertence ao Senhor nosso Deus. Então, nós não vamos conseguir achar. Agora, o decreto revelado pertence a nós e a nossos filhos. Então, qual é o decreto revelado? A Escritura. Aqui nós podemos encontrar tudo o que Deus quis revelar para nós e para os nossos filhos. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, para que o crente possa viver de acordo com a vontade revelada de Deus. Percebe? Então, as coisas encobertas nós não vamos conhecer mesmo. Eu disse que alguns irmãos interpretam errado, porque tem gente que usa esse versículo quando está diante de um texto difícil, né? E aí a pessoa às vezes não entende e fala assim, não, isso aí é coisa encoberta, Deus não quer que a gente, isso pertence a Deus, não vamos mexer com isso não. Não é nesse sentido não, se está aqui na Bíblia, está revelado, então nós temos que entender. O mais difícil que seja o texto, nós temos que procurar a interpretação do texto, né? Está revelado. O que o versículo está dizendo é que essas coisas que não estão reveladas, ou seja, aquilo que não está na Bíblia. Por exemplo, não está na Bíblia quem são os eleitos. Isso não está na Bíblia. Isso pertence ao decreto encoberto de Deus. Então, se você pode chegar para qualquer pastor, qualquer pessoa e falar assim, quem serão salvos? Me dá uma lista aí. É impossível fazer isso. Porque Deus não revelou isso, certo? Deus não revelou também contingências específicas das vidas das pessoas. Então, por exemplo, eu não posso pegar o irmão Romar aqui e falar assim, o irmão Romar daqui 10 anos vai nascer cabelo. Eu estou fazendo uma profecia aqui. Não tem como é que eu vou fazer isso? Não é? Se a Bíblia não diz. Isso aí pertence a Deus. Deus pode fazer nascer cabelo de novo? Pode, ué. Ele é Deus. Agora, não está revelado. Então, veja como que as igrejas por aí, elas usam mal as Escrituras, né? Porque elas pegam um versículo e querem aplicar o versículo à pessoa, sendo que o versículo não é para a pessoa, o versículo foi para aquela situação específica. Por exemplo, Deus falando a Josué, ele falou assim, Josué, não temas, não é isso? Como é que ele falou lá para Josué? Isso, por onde quer que andares, não é isso? Mas ele falou isso para quem? Foi para o irmão Serginho ou foi para Josué? Para Josué. Então nós temos que entender o seguinte, bom, por que Deus falou isso para Josué? Porque Josué foi fiel ao Senhor, porque Josué entregou sua vida ao Senhor, se dispôs ao trabalho. Então eu posso entender o seguinte, que se eu for como Josué, obediente, fiel a Deus, fazer parte do plano de Deus, então Deus também poderá, pela sua graça, me acompanhar como acompanhou Josué. Deus poderá fazer isso, certo? Mas a palavra ali foi para Josué, entende? Por exemplo, vamos pegar outro caso aqui, lá pro batismo, né? Será salvo tu e tua casa. Foi isso? Lá para o centurião, né? Será salvo tu e tua casa. Aí você vai e pega esse versículo e fala assim, tá vendo, Bruna? Então vai ser salvo vocês, seus filhos, seus netos. Eu posso fazer isso?
Não posso, porque o versículo foi para o indivíduo lá, a promessa foi para ele. Agora eu posso o seguinte: se Deus fez esta promessa para aquele indivíduo, essa promessa também pode ser aplicada a mim. Certo? Em que sentido? Porque se eu entrego a minha vida ao Senhor, se eu vivo de acordo com os padrões de Deus, Deus também poderá fazer isso por mim, porque Ele pôde fazer por outro. Então isso é que significa, irmãos, viver de acordo com a fé, certo? Não é você sair aplicando textos bíblicos como se fossem, sabe aquele negócio, caixinha de promessa? Aquilo fez muita fama aí por aí, mas fez muito mal também para as pessoas. Porque a pessoa ia lá e tinha até papagaio, você já viu, irmão Vianella? Tem um papagaizinho que você treina ele pega e entrega para a pessoa, né? Um periquitinho. Aí ele pega, você já viu não, Mi? Tem um pessoal que pega os periquitinhos assim, aí ele tira e te dá, você lê lá, né? Bem-aventurado e tal, e a pessoa aí, tá vendo? É uma promessa de Deus para a minha vida. Não, irmãos, isso aí é um versículo isolado, né? São promessas mesmo, mas são versículos isolados e que a pessoa aplica, às vezes, indiscriminadamente à sua vida e que não tem relação com a sua vida. Então a gente tem que aprender a ler as Escrituras corretamente, né? Para não aplicar esses textos de maneira inadequada. Então é isso que o texto de Deuteronômio está falando. As coisas reveladas pertencem a nós. Então nós temos que entender a palavra, pesquisar, ler, estudar, para que a gente não faça uma teologia mal feita, uma interpretação mal feita. Agora, aquilo que a gente não conhece, aquilo que Deus não revelou, nós não vamos ficar procurando, porque Deus não vai nos falar mesmo. Talvez nem no céu. Né? A gente até brinca falando assim, quando chegar no céu... Não, tem coisa que nós certamente não saberemos, porque isso pertence a Deus, né? É isso então que nós chamamos de decretos ou obras ad intra, são as obras internas, aquelas que estão no pensamento de Deus, no coração de Deus, podemos usar assim esta figura, né? E as obras da criação e da providência são aquelas obras externas, as que nós vemos. É o que acontece no dia a dia e que você vai vendo Deus agindo aqui, Deus agindo ali, fazendo isto ou fazendo aquilo, né? Às vezes nós nem sempre entendemos, como eu falei, nós nem sempre conseguimos conectar, mas Deus está agindo, Deus está fazendo a sua obra, né? Sempre, mesmo quando nós não concordemos, quando nós não entendemos, Deus está fazendo a sua obra. Depois nós vimos também esses três aspectos, aqui eu vou passar bem rapidinho, né? Que mostra o seguinte, que todas as ideias que estão incluídas nos decretos divinos e, portanto, são destinadas à realização fora do ser divino, são essas que eu disse a vocês, de que Deus tem a sua vontade secreta, mas Ele revela no tempo. Todos os decretos são baseados na soberania de Deus, absoluta. Então, Deus é soberano, Ele faz o que quer. E por isso Ele executa conforme o seu livre propósito. E terceiro lugar, todos os decretos serão realizados. Aquilo que eu disse, não haverá uma ponta solta, né? Deus, tudo estará encaixado. Todos os decretos estão encaixados. Nós pulamos então agora para algumas palavras bíblicas, né? E foi aqui que nós paramos, dizendo o seguinte: como que então a Bíblia traz algumas palavras, algumas expressões que têm a ver com a ideia do decreto. Henrique, ali saiu da TV, se puder voltar para a gente, facilitar aqui minha... Quais são as palavras então, né? Então a gente viu aí, conselho de Deus, que é a palavra bulê no grego. Eu coloquei aqui só para os irmãos visualizarem, né? Não é para... Não precisa aprender grego, não. É só para os irmãos visualizarem a palavrinha, como que ela é escrita, né, aí no original. A palavra eudokia, que é a palavra beneplácito, que tem a ver com prazer de Deus. Beneplácito de Deus é o prazer de Deus. A palavra propósito, certo? Que é a palavra
próteses, que é a palavra de propósito, né? E vamos reiniciar por aí. Vamos ver esses textos, então. Romanos 8, 28. Significa propósito. É interessante a palavra próteses aparecer, porque, se os irmãos até pegarem pelo português, uma prótese é algo que ela é a favor, ou ela está cooperando, não é? Com uma ideia. É prótese. Ela está cooperando, ela está acrescentando. Se for uma prótese, por exemplo, uma prótese no corpo, do mesmo jeito, né? A pessoa, por exemplo, perde uma perna. Aí, quando ela põe a prótese, qual é o sentido da prótese? É de completar, de resolver, de ampliar, não é? Substituir, exatamente. Então, quer dizer, a ideia de propósito aqui, de prótese, é a ideia de Deus agindo de maneira a encaixar as coisas para que as coisas fiquem completas, né? Então, você encaixa as coisas para que as coisas fiquem completas. Vamos ver então Romanos 8, 28. Vamos ler juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, e a palavra que aparece aí é esta palavrinha, propósito, ou seja, a Deus completando todas as coisas para que elas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, né? Então, assim, você fala, mas pastor, como que pode, por exemplo, o falecimento de alguém, a morte de alguém que morreu tragicamente, né? Como que isso pode cooperar para o meu bem? Como que uma doença grave pode cooperar para o meu bem? Como que uma separação, um divórcio pode cooperar para o meu bem? Como que a falência financeira pode cooperar para o meu bem? Bom, é isso que nós acabamos de falar, de que nós não sabemos os propósitos secretos de Deus. Então, a mesma pergunta Jó fez. Como que a perda dos meus filhos, a perda dos meus bens, como que isso pode cooperar para o meu bem? A mesma pergunta que José pode ter feito. Como é que eu estou caído do buraco aqui, vendido como escravo, isso pode cooperar para o meu bem? Como é que a morte dos maridos lá de Ruth, né? E Orfa, como é que isso pode cooperar para o bem da Noemi? Certo? Como é que o pecado de Davi com Batseba pôde cooperar para o bem dele, da nação, tal, etc. Percebe? Então, são estas coisas que nós perguntamos, por que estas coisas, como que elas podem cooperar? Bom, elas podem cooperar, aí Paulo responde, porque elas estão de acordo com o propósito. Deus está completando as coisas a partir disso que acontece. É a prótese. Deus está completando o que falta no quebra-cabeças. Certo? Às vezes nós não vamos entender mesmo, mas isso está de acordo com o propósito. Romanos 9, 11. Está pertinho aí. Vamos lá. Aqui ele está falando, né, de Esaú e Jacó, que aqui já tem a ver com a eleição mesmo. Então, por que Deus ele escolheu Jacó, amei Jacó e aborreceu de Esaú? Por quê? Se eles nem eram nascidos ainda, né? Então Paulo pergunta no versículo 14: que diremos? A injustiça de Deus? E ele diz: de modo nenhum. E aí o versículo 17, vamos ler? Porque a Escritura, 9:17, Romanos 9:17. Porque a Escritura, para mostrar em ti poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Isso. E lá no versículo 11, né? Eu estou lendo o 17, porque o 17 tem a ver com o fato de Deus glorificar o seu nome no seu propósito, que foi o que eu disse agora há pouco, no versículo 28. Todas as coisas cooperam. Quer dizer, o que coopera? Coopera mesmo aquilo que Deus faz de maneira, para a nossa mente, contrária. Então, quer dizer, Deus levanta Faraó
para mostrar ao povo o poder dele, de Deus. Veja, Deus usou algo ruim, Deus usou um tirano, certo? Para mostrar a sua glória. Quer dizer, como que o mal, entre aspas, coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então, Paulo está dizendo, olha, Deus levantou o próprio faraó, para que ele pudesse se opor a Israel, para que a partir disso, a glória de Deus fosse manifestada. Agora nós vamos ver o versículo 11 mesmo, que é o versículo em que está a palavra propósito. Vamos ver? E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Está vendo? Então, o propósito de Deus, ou seja, Deus encaixa as coisas. Eles nem tinham nascido ainda, mas Deus encaixou isso para que isso cooperasse para o bem daqueles que o amam. Efésios 1, 11. Vamos lá em Efésios 1, 11. Efésios 1, 11. Vamos lá? O nele aí tem a ver com Cristo, né? Então, vamos. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Está vendo? Então, segundo o propósito. Segundo o propósito. Vamos ver agora 3:11. Efésios 3:11. Vamos ler. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus aí eu acrescentei, né? Mas eterno propósito que estabeleceu em Cristo. E, por último aí, 2 Timóteo 1:9. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:9. Vamos lá. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aqui é a palavra própria determinação, que ela é traduzida aí, né, como própria determinação, é a palavra propósito. Ok? O propósito de Deus, esta determinação do Senhor de nos escolher. Também a palavra pré-conhecimento. Prognosis, ou, aliás, prognosco, que é o que está aí, né, no transcrito para os irmãos, que é de onde vem a palavra prognóstico, na língua portuguesa, né? Você tem um pré-conhecimento, você faz um prognóstico, ou seja, você faz uma leitura anterior, um conhecimento anterior para você montar um projeto, né, algo assim. Então, essa palavra também, ela indica o decreto de Deus. Vamos ver aqui, vamos começar do fim para o início. 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Aí vai estar traduzido, irmãos, como presciência, que é o pré-conhecimento, né? Deus tem uma ciência anterior, Ele conhece antes, mas esse conhecimento, ou essa presciência, não é aquilo que Deus viu acontecer, mas é o fato de Deus planejar antecipadamente, certo? Deus planeja antecipadamente. Vamos ver, 1 Pedro 1:2, vamos lá. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a palavra aqui é presciência, que é Deus, Ele
conhecendo antecipadamente todas as coisas, ele então escolhe, elege aqueles que serão salvos, né? Esse versículo é muito rico, né? Nós poderíamos fazer aqui uma abordagem bem ampla dele. Os irmãos podem depois ler em casa este capítulo, principalmente, porque aqui Pedro, né? Ele trata de uma maneira bem específica o fato de que nós recebemos a regeneração em Cristo, né? E assim como Paulo, ele diz que essa santificação do Espírito que nós recebemos depois da eleição, ela é para a obediência. Então nós obedecemos, nós somos batizados, que é a aspersão do sangue de Cristo, né? Que é o batismo aqui, e nós fazemos isto para a obediência. Então a santificação visa a obediência dos eleitos, né? Então é um texto bastante rico. Vamos ver Romanos de novo, agora o capítulo 11, verso 2. Romanos 11, 2. Romanos 11, 2. Vamos lá. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo... E aí ele faz a pergunta, né? Mas o termo aqui que a gente destaca é o antemão conheceu de antemão. Aí a ideia da presciência, do pré-conhecimento, ok? Deus não rejeitou o seu povo a quem ele conheceu antes. E aí conhecer significa então com quem ele estabeleceu um relacionamento antecipadamente. Então Deus lá na eternidade resolveu escolher um povo e se relacionar com esse povo de maneira que a história desse povo fosse então decretada nesse santo decreto eterno, né, do Senhor. E Romanos 8, 29, vamos voltar lá no capítulo 8, nós lemos o 28, agora nós vamos ler o 29. No 28 nós lemos o propósito, né? E no 29 nós vamos ver o conheceu de antemão, que é a presciência. Vamos ver? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então agora o destaque é na expressão de antemão conheceu, né? Ou conheceu antecipadamente, pré-ciência, pré-conhecimento. Eleição. Eklogê. No grego, Marcos, aquilo que eu disse aos irmãos, geralmente nós focamos só na eleição, mas veja que a palavra decreto, ela aparece de outras formas, né? Então, não somente na questão da eleição. Então, essa acusação que fazem contra nós, tudo de vocês é predestinação, vocês só falam sobre predestinação. Não, isso não é verdadeiro, né? A predestinação faz parte, sim, é uma doutrina cara, rica, nossa, e nós podemos dizer que ela é nossa, porque só os reformados, né, que de fato apresentam a tese da predestinação, os reformados de linha calvinista, né, os chamados calvinistas, que não é só Calvino, a gente fala calvinista por um nome histórico, mas os reformados em geral, né, não só Calvino foi quem sistematizou, mas não é uma doutrina de Calvino, é uma doutrina dos reformadores, né? Então há outros aí que defenderam também, inclusive o próprio Lutero, né, que não era, foi antes de Calvino, né, bem antes de Calvino, quando Lutero estava batendo o prego lá em Wittenberg, Calvino nem sabia ainda as coisas direito, né? Então, são gerações diferentes de irmãos nossos que Deus usou para trazer esta verdade da Escritura, resgatar, né, esta verdade da Escritura, que o catolicismo romano e o arminianismo, havia o pelagianismo, na verdade, né, que foi uma briga lá anterior com Agostinho, quer dizer, nós estamos falando disso lá no ano
300 por ali, né? Depois de Cristo. Então, tem muito tempo. Essa briga não é da reforma, né? A reforma ela só sistematizou essas situações, mas isso vem de muito antes, né? Agostinho já falava sobre isso lá no passado, né? Então, é uma situação que envolve, podemos dizer, a história do conhecimento cristão, né? Ao longo do tempo. Então, não é só a eleição, são outras coisas que compõem a eleição. Mas a eleição, obviamente, é um aspecto, tanto a eleição quanto a predestinação, né, que são esses dois últimos tópicos aí, são, de fato, questões muito caras para nós, né? Então, nós vamos ler aí esses textos. Vamos lá, Marcos 13, 20. Marcos 13, 20. Vamos lá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Né? Então, aí, por causa dos eleitos que ele escolheu. Está bem claro, né? Bem claro. Atos 9:15. Atos 9:15. Atos 9:15. Vamos lá. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, aí também, para mim, instrumento escolhido. Deus escolheu, elegeu. Vamos ver aí agora, Atos também, 13, 17. Vamos lá. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Então, escolheu nossos pais. Deus escolheu nossos pais. Atos 15, 7. Vamos lá. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Então, Deus me escolheu, né? Também a escolha claramente aí marcada. Vamos lá em Romanos 9, 11. Que é o texto dos gêmeos, né? Agora nós vamos destacar não a ideia do propósito, mas a ideia da eleição. Vamos lá? E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, eleição. E aí agora no capítulo 11 de Romanos, os versículos 5 e 28. Romanos 11, 5 e depois o 28. Vamos lá, o 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E o 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Interessante, né? Então, claramente, os irmãos estão percebendo aqui esta repetição do termo eleição, eleição, marcando
a escolha divina, a predestinação divina, que é o que nós vamos ver agora, né, nessa última palavra. Vamos ver então na sequência aí, 1 Coríntios 2:7. 1 Coríntios 2:7. Vamos lá? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Estão vendo? Então, a pré-ordenação aqui, a predestinação, e Paulo nesse caso, ele está falando exatamente sobre a sabedoria de Deus que estava oculta, ou seja, o decreto secreto, a vontade secreta de Deus, que agora está revelada. Então Paulo está dizendo, olha, aquilo que estava guardado por Deus, Deus está revelando nas Escrituras. Deus está revelando em Cristo, que é o Logos, o Verbo que se fez carne. Ele está revelando. Então, isso aconteceu assim do nada? Não, Deus pré-ordenou desde a eternidade. Está vendo? Então, é um processo, de fato, anterior. Pedro falou lá, né? Desde há muito tempo Deus me escolheu. Desde há muito. Quer dizer, não foi a escolha naquela hora ali. Foi a escolha da eternidade. E Efésios 1. Efésios 1, versículos 5 e 11. Efésios 1, 5 e 11. Vamos lá? O 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui a gente já viu o beneplácito, né, que é o prazer, que é a palavra eudokia, né, que é o prazer de Deus. E aqui agora a palavra predestinou. Quer dizer, Deus nos destinou antes para Ele, para que fôssemos adotados como filhos em Cristo. E é interessante isso, né? Porque, por exemplo, os nossos irmãos do Antigo Testamento, Cristo não tinha ainda vindo em carne, mas a pré-ordenação deles, a predestinação, foi também em Cristo, porque não há outro caminho para Deus a não ser Cristo, certo? Então é por isso que o escritor aos Hebreus fala assim, olha, sem ele, sem nós, do presente, aqueles do passado não podem ser aperfeiçoados. Então, por maiores que tenham sido Abraão, Moisés, né, José, etc., eles também aguardam a glorificação de toda a igreja, nós do Novo Testamento, da Nova Aliança. Porque quando vier o Filho do Homem com poder e glória, e de fato resgatar toda a igreja, todos nós estaremos reunidos. Será a consumação de todas as coisas. E aí nós nos reuniremos com os nossos pais, os pais na fé, né? Então, Cristo está presente do início ao fim. Cristo está do Antigo ao Novo Testamento, né? Muito embora ele tenha vindo em carne, numa época específica, no tempo específico, mas ninguém pode ser salvo fora de Cristo, não por obras, né? E vamos ver agora o versículo 11. Vamos lá? Já lemos também, né, para falar do propósito, mas agora nós vamos ler para falar do predestinados. Vamos lá. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui nós temos 3 palavras, né, que nós analisamos: conselho da sua vontade, propósito e predestinados, né? Então as 3 palavras aí se referem a este decreto maravilhoso do nosso Deus e Pai. Muito bem, meus irmãos, eu agora vou fazer o seguinte: no estudo bíblico da quinta-feira, os irmãos que vieram viram estas características, nós tratamos dessas características. Então, eu vou passar aqui agora de maneira mais acelerada, né? Estas são 12 características que a gente vai ver, tá certo?
Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos citar a característica e ler um texto de cada uma delas. Vamos lá? Então, primeiro, o decreto de Deus, ele é eterno. Nós já falamos disso, ele é eterno, ele não foi feito hoje, é desde a eternidade. Então vamos ver lá, 2 Timóteo 1, 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Vamos lá, vamos ler. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Até aí, só o 9, né? Antes dos tempos eternos. Também é um propósito soberano. Vamos ver Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Soberania de Deus significa que Deus, ele faz o que quer, porque não há quem possa desafiá-lo, né? Isaías 14, 27. Vamos lá. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Que texto precioso, né? E veja que o versículo anterior, 26, fala exatamente de desígnio. Olha lá, este é o desígnio que se formou, tá vendo? Quer dizer, desígnio significa o decreto. Deus designando as coisas. Quem é que pode fazer voltar atrás? Quem é que pode invalidar o desígnio? Ninguém, né? Então, ele é soberano. Ele é também infalível. Vamos ver aqui mesmo Isaías, né? Nós já estamos aqui. Vamos ver o versículo 24, aqui logo acima. Vamos lá. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então, Deus pensou, será feito. É infalível. Imutável. Vamos ver o Salmo 33, 10 e 11. Salmo 33, 10 e 11. Salmo 33, 10 e 11. Esse também é um texto muito rico, né? Vamos lá? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então é imutável, ou seja, dura para sempre, dura para sempre, não é? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Certamente vocês já viram esse versículo sendo usado erradamente, não já? Ou não? Não é? Brasil é do Senhor Jesus, feliz a nação cujo Deus... Não tem nada a ver, nação aqui é o povo de Deus, é o povo de Israel e os crentes. Esse é o povo que Deus escolheu para a sua herança. Não é todo brasileiro que Deus escolheu, não. Não é? São os eleitos. Então, qual é a nação feliz? A nação eleita, o povo eleito de Deus, os santos de Deus, aqueles a quem Ele escolheu para a sua herança. Então, nós, igreja, podemos falar, nós somos felizes, somos uma nação feliz, porque Deus é o nosso Senhor, Yahvé é o nosso Senhor, Ele nos escolheu para a sua herança. Agora, usar para os países civis aí, não, né? Beleza. Incondicional, quer dizer, significa dizer que Deus não está preso a condições humanas. Por exemplo, não, mas um rei, ele mudou de ideia e vai fazer tal coisa. Não, Deus não está preso a decisões humanas. Pelo contrário, as próprias decisões humanas fazem parte do plano, né, incondicional do Senhor. Vamos voltar lá em Isaías, então. Voltar não, né? Ir até, porque nós estamos antes. Então, Isaías 37.
Isaías 37, 26, né? Vamos lá. Isaías 37, 26. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Então, olha só que interessante. Deus decreta antecipadamente e as coisas acontecem depois, nos atos da providência. Ele está dizendo assim, ó, eu já tinha antigamente planejado, mas agora é que eu faço executar. Está vendo? Então, tipo assim, daqui 10 anos, nós não sabemos o que vai acontecer, mas certamente, daqui 10 anos vai acontecer aquilo que Deus planejou na eternidade. E vai acontecer naquele ano, 2034. Não é? Quando Deus resolveu executar aquilo que Ele planejou na eternidade. Então, é isso que o versículo aponta aqui. Vamos finalizar, então, com as outras. Ele também é específico. Vamos ver aqui 1 Coríntios 15, 38. O que significa dizer que ele é específico? É que ele... Lembra que eu falei aqui usando os irmãos aqui como exemplo? A Mia, a Vanessa, né? Quer dizer, Deus usa especificamente, ele decreta especificamente para pessoas específicas, mas isso não significa dizer que você é único. Não, você faz parte de todo um plano, e embora você faça parte dessa história individualmente, você está preso a um decreto coletivo, a um decreto universal, né? Então, vamos lá, 1 Coríntios 15, 38. 1 Coríntios 15, 38. Isso mesmo, vamos lá. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Está vendo? Quer dizer, o que significa dizer aqui é que Deus, quer dizer, cada sementinha tem sua própria propriedade, né? Tem o valor específico. Então, Miriam tem a vida dela específica. As questões delas são delas, não tem a ver comigo. E Deus trabalha especificamente. Mas isso não significa dizer que ela esteja isolada do decreto de Deus, do decreto eterno, amplo, único, simples. Não. Como nós ilustramos aqui, uma hora ou outra, Deus nos une de alguma maneira. Não é? E nós vamos, então, fazendo parte desse plano mundial, desse plano eterno de Deus, mesmo que Deus tenha decretado especificamente minha vida, a vida da Vanessa, a vida do irmão Josué, a vida do irmão Vianel. Quer dizer, cada um de nós vive sua própria vida, mas não isoladamente, não autonomamente. Nós vivemos nossa vida dentro deste decreto absoluto, soberano, eterno, né? Imutável de Deus. Ele é também, irmãos, abrangente, ou seja, ele pega todas as coisas, né? Envolve tudo, tudo, desde uma guerra mundial até o desenvolvimento de um vírus ali que vai produzir uma pandemia, né? Deus trabalha no macro e no micro, não há reduções, né, para o poder de Deus. Vamos lá, Salmos 148. Salmo 148. Cinco e 6. Vamos lá. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Então aqui ele está falando da criação, né? O salmista está falando da criação. Quer dizer, tudo envolve o decreto de Deus, tudo. É aquele versículo lá do Novo Testamento, né? Nenhum pardal vai cair se não for da vontade de Deus, né? Deus decreta detalhes que envolvem todas as coisas, desde o ser mais insignificante para nós até
as grandes nações, as grandes e poderosas nações. Mas ele é também, como nós temos enfatizado aqui bastante, misterioso. Misterioso, quer dizer, é secreto, nós não sabemos o que Deus vai fazer. Vamos ver aí Daniel? E veja os irmãos que de propósito, né, eu estou assim escolhendo os textos do Antigo e do Novo Testamento, exatamente para os irmãos verem que esta ideia permeia toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Não é particular de um texto, de um profeta, não, é toda a Bíblia, né? Daniel 2, 20 a 22. Eu tenho dito aos irmãos que Daniel é um dos textos mais difíceis, né, de interpretar, e é mesmo. Tem gente que tem dificuldade com Apocalipse, mas eu, particularmente, acho o livro de Daniel mais complexo. Então, é um texto que, quem sabe, né, nós podemos depois planejar até mesmo uma série de estudos, né, nesse texto, um texto muito rico, e vale a pena nós examinarmos. Daniel 2, 20 a 22. Vamos lá. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Muito bonito, né? Então, é isso mesmo, Deus é isso, Ele conhece, Ele muda o tempo, muda as estações, tira rei, coloca rei. Ah, por que o fulano ganhou, por que o Beltrano perdeu, por que ele vai voltar? Deus é que faz essas coisas. Nós não sabemos, é secreto, nós não sabemos, mas por que Deus permitiu que o fulano ganhasse, que o Beltrano perdesse, ou o contrário, que o meu Beltrano ganhasse? Deus é soberano, nós não sabemos, é secreto, só que Ele tem um propósito, certamente, não foi por acaso. A gente é que fica procurando, não, mas foi por isso, não foi não, foi por aqui, mas... Em resumo, foi Deus quem determinou, e assim seria, porque Deus quis assim, não tem jeito, né, de nós mudarmos. Bom, vamos ver aí, 1 Crônicas 19, 13. Reis e Crônicas. 1 Crônicas 19, 13. Estamos finalizando, viu, irmãos? 1 Crônicas 19, 13. Vamos lá. 1 Crônicas 19, 13. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Tem que ter coragem para falar essa frase, não tem? Faça o Senhor o que bem lhe parecer. Seja feita a tua vontade. É a mesma coisa, né? Dita em outras palavras, mas é isso. Que Deus faça o que Ele quiser fazer. Nós podemos orar, devemos orar, porque isso faz parte do plano, né, de Deus, mas sempre faça-se a tua vontade, ou faça o Senhor o que bem lhe parecer. Porque o que Ele fizer, irmãos, será bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Acabamos de ler. Então, vamos lá. Também é sábio. Isaías novamente, né? Capítulo 19. Isaías 19. (11 e 12). Na verdade, são nécios os príncipes de Zoã. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. É uma ironia, né?
Cadê a turma aí, os filósofos de vocês, os cientistas políticos? Cadê a turma que falou que isso ia acontecer? Né? Cadê os Nostradamus da vida, que diz que o mundo ia acabar não sei quando? Onde estão os teus sábios? Né? Então, a gente lê filosofia. Eu, por exemplo, gosto muito, né, de filosofia, gosto muito de ciência política, gosto muito dessas áreas, mas é importante a gente ler, estudar, conhecer, mas sabendo o seguinte, que sabedoria mesmo é de Deus. A sabedoria humana, ela nos ajuda em algumas coisas, obviamente. Deus permite, né, que nós tenhamos mentes criativas, mentes racionais, né, para que a gente possa pensar, fazer as nossas conjecturas, mas, no fundo, a sabedoria que vale é a sabedoria divina, né? A sabedoria do mundo, ela não nos será muito útil se nós não começarmos pelo conhecimento de Deus. O que diz lá, tanto o Salmo quanto Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, não é isso? Então, sabedoria começa por aí, por temer a Deus. Finalmente, os dois últimos, né? Cristocêntrico. Então, todo o decreto de Deus, ele visa a Cristo, ele está centrado em Cristo. Vamos ver lá, Colossenses 1, 16 a 18. Colossenses 1, 16 a 18. Vamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, Cristo é o centro de tudo, inclusive do decreto de Deus. E, finalmente, vamos ver Apocalipse 4:11. Tudo aquilo que foi estabelecido por Deus visa a glória de Deus. Não é a nossa glória, viu, irmãos? É a glória de Deus. Então, se você estiver sofrendo, saiba que o seu sofrimento está glorificando a Deus. Está glorificando a Deus. Como? Não sei. Mas está glorificando a Deus, porque este é o propósito. Não é? Vamos ver aí esse texto, Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quis ler esse texto porque é um texto que nós chamamos de doxológico, né? Um texto de glorificação, de elogio ao nosso Senhor. E eu quero finalizar aqui com duas citações breves. A primeira delas do pastor Jonathan Edwards, que ele diz: Deus criou o mundo para fornecer uma esposa e reino para o seu filho. E a instalação do reino de Cristo e o casamento espiritual da esposa com ele é o que toda a criação busca e trabalha arduamente, com dor, para levar a efeito, né? Quer dizer, o sofrimento de que nós passamos hoje, as dificuldades que nós temos, na verdade, nós estamos sendo refeitos à imagem de Cristo. É mais ou menos aquela ideia do adolescente, né, que está em fase de crescimento, que tem dor nos ossos, né? Aí você fala que é a dor do crescimento, não é isso? Então é mais ou menos isso. A gente dói quando a gente sofre, dói, mas é uma dor que nos faz crescer. É uma dor que mostra que nós estamos, na verdade, sendo refeitos à imagem de Jesus. E, finalmente, o pastor Joe Bick, na sua sistemática, ele diz que o decreto divino é o propósito eterno e soberano do Deus Trino, baseado tão somente em sua vontade,
de acordo com sua incompreensível sabedoria e bondade, que determina que todas as pessoas, coisas, eventos, relacionamentos fora de si sejam para a sua glória manifestada em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que a gente aprenda, cada vez mais a beleza desta soberania do Senhor, o modo como Deus opera isto em nossas vidas, o modo como Ele sabiamente criou todas as coisas e as estabeleceu para a sua própria glória. Amém.